Vamos passar agora para o ministro da Educação, que fez ontem esse pronunciamento, falando, então, pedindo essa volta urgente às aulas, e num momento em que vários estados e municípios, inclusive, já estão retomando as aulas. Então, chega a ser oportunista também, ele, enquanto governo Bolsonaro, ia a público falar, não, eu quero agora urgentemente a volta às aulas. Isso já está acontecendo em grande parte de todo o país. E ele tem uma outra fala, porque assim, ele disse que a volta às aulas não pode ser condicionada à vacinação contra a Covid. E claro que foi muito cobrado por conta disso, né? Ainda mais nesse momento que se fala em vacinar adolescentes. O governador João Dória em São Paulo já estipulou um calendário aí para vacinação de adolescentes. E tem uma fala dele hoje, depois de ser cobrado por conta dessa questão da vacinação, que é a seguinte, vou colocar aqui para a gente. Ele falou... Na verdade, isso aconteceu na terça passada, foi antes desse pronunciamento, mas ele sempre teve essa visão de que a volta às aulas não tem que ser condicionada à vacinação. Ele falou assim, olha, tudo bem, vamos tomar os cuidados, agora a conversa é vacinar os alunos, com todo respeito. Vai vacinar o cachorro do aluno, o passarinho, quer dizer, vão entrar aí e não voltam mais. Então, assim, ele chega a ser sarcástico com uma questão que é tão importante, porque já há provas de que adolescentes se contaminam muito, diferentemente de crianças, né? Que há alguns fatores ali que não as deixam em tanto risco, mas adolescentes se contaminam. E daí ele faz joga isso de forma tão leviana, assim, nesse momento. Ah, Thalita, assim, não me surpreende, porque é o mesmo sarcasmo, o mesmo tipo de desrespeito à vida com qual todo o governo Bolsonaro lidou com a situação da pandemia desde o início, né? E de fato é muito oportunista. Por quê? Porque nós estamos numa situação de prolongamento do isolamento, e não são todos que precisam ficar isolados. Tem uma parte da população que já está mandando os filhos para a escola, né, porque precisa, e aí vem o ministro e faz essa fala super oportunista, mas mais oportunista e grave a fala dele, para mim, é quando ele diz, esta decisão não cabe ao governo Bolsonaro, é uma decisão que cabe a estados e municípios. Se dependesse de nós, já estaríamos todos em aula presencial. Na verdade, se dependesse do governo Bolsonaro, nunca haveria ocorrido a suspensão das aulas, né? E nós talvez não estivéssemos aqui lamentando mais de 500 mil mortos, talvez a gente estivesse lamentando 700 mil nessa altura do campeonato, se estados e municípios não tivessem tido a sua responsabilidade diante do vazio, né, de ação do governo, se eles não tivessem atuado. E é muito grave, porque, na verdade, Thalita, as crianças e os adolescentes, eles manifestam em menor intensidade os efeitos, né, Sintomas. os sintomas da doença, exato, mas já também há estudos que mostram que pessoas que adquiriram Covid, mas foram assintomáticas, passado um tempo, começam a ter algum tipo de sequela. Então, já tem estudos, esse vírus ainda estamos estudando, estamos não, né? Quer dizer, a comunidade científica está estudando, né? E são muitas questões que estão colocadas. Então, tem perda de memória envolvida, tem questões olfativas, tem questões cognitivas. Então, já há estudos em pessoas assintomáticas que depois manifestaram algum tipo de sequela. Então, assim, é uma irresponsabilidade. É claro que é preciso retomar as aulas em alguma medida é necessário, até porque existem as pessoas que trabalham em serviços essenciais, que elas não têm com quem deixar seus filhos. É preciso olhar que nem todos têm a condição ideal de manter as crianças em casa. Mas isso tem que ser feito com cuidado, aos poucos, com parcimônia, responsabilidade sanitária. As nossas escolas públicas não têm estruturas higiênicas, né, de funcionários para ter sabão, para ter álcool gel, para ter funcionários olhando se as crianças todas estão usando máscaras. Então, é uma situação muito delicada, e esse governo e o pronunciamento do ministro é de uma irresponsabilidade que, infelizmente, não nos surpreende, porque é o que o governo tem feito desde o início, né?
O governo, inclusive o Ministério da Educação, foi muito ausente quando da discussão de prioridade de vacinação, né? Os professores foram colocados como esse grupo de prioridade, o que faz todo sentido para a abertura das escolas ser possível, mas o Ministério da Educação foi muito ausente nessa discussão, nunca se colocou de forma enfática. Thalita, o governo Bolsonaro vetou os recursos para a conectividade das crianças poderem acessar a sala de aula. Quer dizer, mecanismos para garantir que as crianças que estão fora da escola, por necessidade, né? Porque nós estamos aí, escolas, mesmo que estão atendendo, estão pedindo para que os pais que possam manter as crianças em casa, fiquem em casa. Então, o parlamento aprovou uma legislação para dar recursos para ampliar a conectividade, a possibilidade das crianças terem acesso às aulas remotas, e o governo Bolsonaro vetou. Então, o compromisso dele com a educação, o compromisso dele com a vida, com a saúde das pessoas é zero. Acho que já está muito claro que, ou seja, é um governo que eu nem sei o que ele está pensando, né, com relação a essas questões. Só reafirma o fato do governo ser genocida, de fato, né? Em todas as esferas, em todos os campos, é um governo genocida.